Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sidney. Estamos iniciando a nossa segunda aula da disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade. Na segunda aula, nós vamos trabalhar temáticas do valor do dinheiro no tempo. Então, aquilo que pode impactar o dinheiro, seja o seu valor nominal ou o seu valor real. Então, a gente vai estudar sobre custo do dinheiro, taxa de juros, patologia econômica e inflação, custo de oportunidade para pessoas físicas e jurídicas, risco, incerteza e ferramentas da matemática financeira para o processo decisório, cálculos de capitalização, taxas equivalentes, sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos e também séries de pagamentos uniformes, séries antecipadas, pós-antecipadas e as séries diferidas. Espero que todos possam estar bem nesse momento de afastamento do convívio social e que a gente possa, muito em breve, voltar à nossa vida cotidiana. Vamos então ao estudo da unidade 2 da segunda aula, o valor do dinheiro no tempo. Bom, a aula de hoje, caros alunos, a gente começa com a reflexão de sempre, com a frase do economista Milton Friedman: ninguém gasta o dinheiro dos outros com tanto cuidado como gasta o seu próprio. Se quisermos eficiência e eficácia, isso precisa ser feito pela iniciativa privada. Uma frase verdadeira para momentos de normalidade, em que a oferta e a demanda, a mão invisível do Adam Smith, acaba respondendo muito bem às demandas das pessoas físicas, jurídicas e dos governos. Porém, a gente vive um momento diferente, um momento de externalidade muito forte pela pandemia Covid-19, o coronavírus, e diante de externalidade principalmente tão forte como a que a gente vivencia, o governo precisa fazer o seu papel e salvar os interesses das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Os objetivos da nossa aula de hoje. Então, apresentar fatores que impactam o dinheiro no tempo, apresentar o cálculo de capitalização, taxas equivalentes, atualização monetária, séries uniformes de pagamento e sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Então, o que influencia o dinheiro no tempo? Aqui, o custo do dinheiro. Então, a taxa de juros é o primeiro fator. Então, você tem taxa de juro nominal e a taxa de juro que vai descontar o impacto inflacionário, que a gente chama de uma taxa real de juros. A inflação é simbolizada pelo dragão, uma patologia econômica, a pior patologia que pode acontecer ou incorrer nas economias socialistas e capitalistas. Nós temos também o custo de oportunidade. Então, diariamente, pessoas físicas, jurídicas e os governos enfrentam escolhas conflitantes, principalmente diante da escassez, o trade-off. Ao tomar a decisão, incorremos em custos de oportunidade. Isso implica, obrigatoriamente, sacrifícios e abrir mão de itens para obtenção de alguma coisa. O risco. Nós já estudamos na unidade 1, existem dezenas de possibilidades para riscos. Tem o risco que pode, com uma diversificação, ser eliminado ou minimizado. E tem o risco que ele é sistemático. Então, diante de risco sistemático, a pandemia Covid-19 vai nessa direção, não tem o que possamos fazer. Aí aumenta o que? As incertezas para o processo decisório, de curto, médio e longo prazo, envolvendo todos os agentes econômicos. Então, a incerteza também ela vai influenciar o dinheiro ao longo do tempo. Portais interessantes e importantes. O emulador da calculadora financeira HP12C, que eu vou usar na aula de hoje. Cálculos financeiros de todas as modalidades, inclusive atualização monetária, no doutorcalco.net, cálculos trabalhistas e calcule.net. Fica dicas para vocês. Capitalização simples é uma situação em que os juros são computados sempre sobre o capital inicial. Você tem uma notação linear. Aqui a fórmula do montante. Então, capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o período. Nós vamos realizar um exercício. Então, determinar o valor do juro do montante correspondente a um empréstimo de 10 mil pelo prazo de 7 meses, sabendo que a taxa de juros cobrada é de 4,5% ao mês. Então, pela matemática financeira, aqui o juro é igual capital vezes o período vezes a taxa. Aí você tem o valor de juros.
O montante é o capital vezes 1 mais o período vezes a taxa, que será R$ 13.150. Eu vou usar HP12C para que a gente possa fazer este cálculo. Então, 10.000, 7 meses, 4,5. Vamos lá. Pessoal, limpando registradores, vamos lançar o capital, 10.000, CHSPV. No juros simples, o período tem que estar ao dia, então 7, Enter, 30 vezes, armazenamos no N. E a taxa, ela precisa estar ao ano. Então, 4,5 vezes 12, armazenamos em I. Com o comando da função amarela, fint, nós temos o valor do juro, 350, e pressionando mais, nós temos o valor do montante, R$ 13.150. Na sequência, capitalização composta, também chamado de anatocismo ou juros capitalizados, juros sobre juros. Então, nós temos uma notação exponencial ao longo do tempo. Capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. O que muda para a capitalização simples é que o período passa a fazer parte da fórmula como uma potência, né? Então, você tem uma notação exponencial e não linear. Vamos, então, apresentar aí a vocês dois cálculos de capitalização composta. Então, a gente vai achar o montante de R$ 1.000 aplicado na poupança, de 1 de janeiro de 95 a 29 de fevereiro de 2020, e uma aplicação no certificado de depósito bancário, pagando 100% da taxa CDI no mesmo período. Para o CDB, a gente usa a calculadora da Bolsa de Valores. Para a poupança, é necessário fazer um download de mês a mês do valor de remuneração da caderneta de poupança no ipadata.gov.br. Bom, pessoal, aqui a poupança, como eu falei, janeiro de 95, acumulando até 29 de fevereiro de 2020. Então, um montante de R$ 10.424,66. Caros alunos, agora fazendo o cálculo da aplicação no CDB. Então, 1º de janeiro de 1995, a data inicial, até o dia 29 de fevereiro de 2020. Então, 100% da taxa CDI, aplicando R$ 1.000, fazendo o cálculo. Está aqui, ó, montante R$ 44.296,79. A partir do montante, nós vamos calcular a taxa efetiva de cada operação. Então, nós vamos considerar o montante do CDB, R$ 44.296,79, e o montante da poupança, R$ 10.424,66. Vamos então para HP12C. Para o cálculo da poupança, limpando registradores, então R$ 1.000, CHSPV, montante 10.424,66, FV. Nesse período nós temos 302 meses, 302N, e a taxa, vamos considerar 4 casas, então 0,7792. E agora o CDB, limpei registradores, 1.000 CHSPV, o montante que é 44.296,79 FV, 302N e o I. Então, 1,2632, 1,2632% ao mês. Então, as taxas calculadas no portal do Valor Econômico, evolução das aplicações financeiras, você consegue acompanhar em tempo real a evolução de tudo relacionado ao mercado financeiro, renda fixa, renda variável, câmbio. Então aqui, ó, Selic, taxa básica de juros, taxa CDI, que vai remunerar os títulos privados, e a caderneta de poupança. Então, mês a mês, acumulado no ano, e o acumulado em 12 meses. Então, nós vamos agora fazer programação da HP12C para o cálculo da taxa equivalente. Então, seguindo estes comandos, nós vamos criar a possibilidade
de uma função específica para a HP 12C. Vamos lá. Limpei registradores. Então, F P/R, F PRGM, X maior menor Y, E EX, 2 divide 1 mais X maior menor Y, YX, 1 menos EX, 2 vezes GTO ponto 0, 0, F, P/R. Então, vamos verificar se a programação está correta. Então, nós vamos pegar o cálculo da taxa do CDB, taxa efetiva ao mês, e achar a taxa equivalente ao ano. Então, 1,2632, Enter, que é a taxa ao mês, 12 R/S. Então, taxa ao ano, 16,26%, arredondando. Taxa equivalente ao ano. Então, vamos partir agora dessa taxa ao ano e achar ao mês. Essa taxa Enter, 12, 1/X, R/S. Então, voltamos à nossa taxa efetiva mensal. Vamos fazer outros cálculos. Imagine que você tem cheque especial que está te cobrando 10% de juro ao mês. Então, 10 Enter, 12 R/S. Você teria uma taxa ao ano de 213,84. Operadora de cartão de crédito te cobrando 19% ao mês. Então, 19 Enter, 12 R/S. Então, você está pagando aí uma taxa de 706,42% ao ano, neste exemplo. Então, os cálculos que nós fizemos, está aí para vocês, a partir da programação. Vamos agora para a série de pagamentos antecipados. Então, série antecipada, você vai acionar o GBEG. Na série pós-antecipada, nós vamos acionar o GEND. E na série diferida com carência, nós vamos primeiro capitalizar o período da carência e depois fazer o cálculo pós-antecipado. É assim que funciona na HP 12C. Então, os valores, a gente vai partir de um capital de 7.000 durante 12 meses, a uma taxa de 4% ao mês. E na série diferida, nós teremos dos 12 meses 4 de carência e depois 8 meses para os pagamentos. Então, perceba que a gente está demonstrando para vocês na HP e tem também a demonstração usando a fórmula convencional da matemática financeira. Vamos então aos devidos cálculos na HP 12C. Vamos começar pela série antecipada. Então, limpei registradores, GBEG, beguinha aparecendo no visor, 7.000 CHS-PV. Nós temos o período 12 meses, 12N, a taxa 4%, 4I, PMT. Então, R$ 717,18 para a série antecipada. Após antecipada, limpei registradores, GEND, 7.000 CHS-PV, 12N, 4I, PMT. Então, na série pós-antecipada, as parcelas seriam de R$ 745,87. Limpando registradores, vamos então para a série diferida, ou a série que nós temos a carência. Então, nós vamos fazer o cálculo 7.000 CHS-PV, então carência 4 meses, a taxa 4%. Vamos capitalizar, então 8.189,01, 889,01 vai virar o nosso capital para a série diferida. Então vamos lá, 889,01 CHS-PV, 8N, 4I, PMT. Então, R$ 1.216,30. Estão aí os cálculos das séries uniformes de pagamento, antecipada, pós-antecipada e diferida.
Agora, na sequência, um cálculo de atualização monetária. Então, atualizar 10.000 de 1 de janeiro de 2015 para 31 de dezembro de 2009 pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, está aqui ano a ano, de 2015 a 2019, os valores da inflação. Vamos, então, fazer a atualização na HP12C. Limpei registradores. Então, o valor de 1º de janeiro de 2015, 10.000, Enter. Inflação de 2015, 10,67% mais. Inflação de 2016, 6,29% mais. A inflação de 2017, 2,95% mais. A inflação de 2018, 3,75% mais. E a inflação de 2019, 4,31% mais. Está aí, 10.000 atualizado para 31 de dezembro de 2019, R$ 13.105,78. Continuando com a nossa aula, agora uma decisão importante. Compra de longo prazo, financiamento de longo prazo versus aluguel. Qual é melhor? Então, o FIPE, Instituto de Pesquisa da USP, ele criou essa calculadora que vai te ajudar no processo decisório. Aqui o fator é tão somente financeiro, eu não estou levando em conta aspectos psicológicos e emocionais. Então nós vamos comprar um apartamento de 300.000, 90.000 de entrada, financiar 210.000 em 25 anos, a um custo efetivo total de 0,64% ao mês. Vamos ver a partir de que valor de aluguel que compensa entrar no financiamento ou continuar pagando aluguel. Vamos lá. Bom, galera, daqui, valor de compra, entrada, o prazo de 25 anos, a gente pressiona calcular e é gerado um fator. Quem paga um aluguel menor que R$ 1.256 compensa entrar no financiamento. Um aluguel superior a esse valor compensaria aplicar a entrada num bom produto de renda fixa e poupar a diferença e também fazer as aplicações mensais. De tal forma que em 13, 14 anos, você conseguiria acumular dinheiro para comprar à vista, mesmo considerando a valorização do imóvel no período. Tá certo? Bom, pessoal, nós vamos terminar agora demonstrando para vocês a amortização price e a amortização saque. Então, tabela price, sistema de amortização francês e o sistema de amortização constante. Começando pela tabela price. Bom, pessoal, vamos então simular o nosso financiamento pela tabela price. Então, nosso valor financiado, 210.000, a um custo de 0,64% ao mês durante 300 meses. Então, nós teríamos aí 300 parcelas de R$ 1.576,55. O montante final, 472.965,56. E juros do período, R$ 262.965,56. Então, aqui as informações do financiamento se optássemos pela tabela price, também chamado sistema de amortização francês. Vamos agora fazer a simulação pelo SAC, sistema de amortização constante. Bom, pessoal, sistema de amortização constante, vamos lá, 210.000 financiado, custo efetivo total 0,64, período da amortização 300 meses. Começaríamos pagando R$ 2.044 e terminaríamos pagando R$ 704,48. Qual foi o valor de montante? Então está aqui embaixo, né? R$ 412.272. Juros, R$ 202.272. Vamos jogar todas as informações desta simulação para o sistema de amortização constante e também a tabela price, um quadro resumo. Pessoal, daqui as informações. Então, na price, da primeira à última parcela, nós pagamos o mesmo valor. Juros, R$ 262.955. E no saque, começamos pagando R$ 2.044, terminamos pagando R$ 744,48. Isso vai gerar uma economia
de R$ 60.693, com não pagamento de juros, caso optássemos pelo saque. Porém, se você não consegue absorver 2.044 no início, é preferível você optar pela tabela Price, do que você começar a rolagem do cartão de crédito, né, pagamento mínimo, parcelamentos com taxa de juros altas, ou até mesmo usando o limite do cheque especial, ou entrando numa ciranda de bola de neve, emprestando de parentes, amigos, etc. Então, se você não tem capacidade de pagamento para assumir parcelas mais altas no começo, opte pela tabela Price. Se você consegue, de boa, assumir parcelas mais altas no começo, o saque vai evitar que você pague R$ 60.693 aqui no simulado de financiamento do nosso apartamento. É isso? Bom, pessoal, estamos chegando ao término da aula em que nós estudamos fatores que impactam o dinheiro no tempo. Então, taxa de juros, inflação, custo de oportunidade, risco e incerteza. Apresentamos também alguns cálculos financeiros, como capitalização simples e composta, taxas equivalentes, séries uniformes de pagamento, antecipada, pós-antecipada, diferida, sistema de amortização de empréstimos e financiamentos, que é a tabela Price, o sistema de amortização constante. Ok? Então é isso aí, bons estudos a todos, fiquem todos com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro, em que vamos estudar custo de capital, o custo do capital próprio, custo do capital de terceiros e a média ponderada dos dois, que nós chamamos de custo médio ponderado de capital, o famoso WACC. É isso aí, até lá. Você sabe o que é capitalismo? É um sistema formado por agentes econômicos, composto por pessoas de uma mesma classe social, donas dos meios de produção. Produzem, comercializam, controlam o capital e trabalham sempre visando sabe o quê? O lucro. Para haver produção, fluxo de capital e lucro, nem todos podem ganhar igualmente. Para que alguns acumulem capital, outros precisam trabalhar muito e ganhar pouco. Esta é a lógica do capitalismo: produção e acúmulo de capital. Para acumular, é preciso fabricar um produto, vendê-lo por um valor maior do que o custo da produção e garantir que seu produto seja amplamente consumido. É mais ou menos assim que surgem os padrões de consumo explorados pela mídia. O motor do capitalismo é o consumo da sociedade. Por isso, as pessoas são incentivadas a comprar e comprar cada vez mais. Mais consumo, mais produção, mais lucro, mais uso de matéria-prima. Capitalismo pode proporcionar um enriquecimento a qualquer empresário, mas isso tem um preço. A produção e o consumo excessivos podem esgotar os recursos naturais. Se a produção e o consumo não forem sustentáveis, há devastação e desequilíbrio. E quem paga a conta? Todos nós. O que gera tal desequilíbrio? Para o capitalismo crescer, ele precisa se reproduzir cada vez mais. Para a produção aumentar, o consumo também precisa crescer. Geralmente, o consumo é estimulado pela publicidade, mas às vezes este estímulo não é suficiente. Então, o consumo é facilitado com a oferta de empréstimos. O crédito. E como se faz isso? Com o crédito facilitado pelos bancos, as pessoas conseguem consumir ainda mais. E o sistema continua seu ciclo. Ao oferecer garantias pelo pagamento da dívida, podemos obter crédito. Porém, o crédito tem um preço: os juros. Você já ouviu falar sobre a crise de 2008? Tudo começou com o boom imobiliário nos Estados Unidos, que abriu espaço para as hipotecas subprime, uma categoria de crédito com risco maior de inadimplência. Com o aumento dos juros, os calotes cresceram, e o sistema de crédito da maior economia do mundo sofreu um colapso. Com menos dinheiro disponível, menos se compra, menos as empresas lucram, menos pessoas são contratadas. E essa não foi a primeira crise do sistema capitalista. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou quando o preço das ações que operava caiu bruscamente. Foi um caos financeiro sem precedentes. Com esses exemplos, podemos dizer que quem empresta dinheiro para bancar o consumo sabe que um dia a conta chega. Nem todos conseguem pagar suas dívidas. Nem os bancos, que às vezes tomam dinheiro emprestado para emprestar aos seus clientes e também ficam devendo a outros bancos. É um efeito dominó.
Quais são os motivos que originam uma crise? São vários. Falhas institucionais, governança bancária ineficiente ou até mesmo a fragilidade humana em relação ao consumo excessivo e à realização pessoal imediata, que podem gerar inadimplência no mercado. Então as crises podem acabar com este modo de produção? Não exatamente. A história nos mostra que toda vez que o capitalismo esteve prestes a quebrar, os grandes representantes do sistema se reuniram e salvaram as finanças. A cada crise, muitos perdem e poucos enriquecem. Pequenas empresas podem fechar suas portas por conta da presença de grandes empresas. Funcionários podem ser demitidos a fim de que a empresa possa reduzir gastos e preservar sua receita. Bancos podem cobrar mais caro pelo crédito aos consumidores, mas continuam lucrando. E assim, a economia se salva de tempos em tempos, até a próxima crise. Agora, pense bem. As instituições que mantêm o capitalismo lucram milhões fora da crise. Nas crises, elas recebem ajuda com grande volume de capital para não fecharem as portas. Que grande empresa vai querer outro sistema financeiro? Nenhuma. Então, para que a sociedade possa viver melhor com este modo de produção, os cidadãos podem amenizar os impactos do capitalismo, tornando-se consumidores mais responsáveis. Pense antes de comprar. Procure saber como foi produzido o que você está comprando. De onde vêm as matérias-primas e em que condições são fabricadas? Esse produto é realmente necessário? Pequenas atitudes, se tomadas por um grande número de pessoas, podem amenizar os impactos do capitalismo. Podem até mesmo semear um novo modo de produção. Imagine e responda. Para ser mais justo e bom para todos os participantes da cadeia produtiva, que características esse novo modelo deveria ter? Pense num mundo onde sejam possíveis oportunidades para todos. E aí, você compra essa ideia?